Bom, e o vídeo agora é sobre as coletivas dos treinadores, o do Sport Anderson Moreira e o técnico do Santa Cruz, Raniel Ribeiro. A repercussão de cada treinador sobre o primeiro clássico das multidões da temporada de 23. O técnico do Santa Cruz explicou por que jogou com 3 zagueiros. O técnico do Sport explicou por que o Sport, quando fez 1-0, puxou o freio de mão. São pequenos detalhes do clássico das multidões que você vai acompanhar aqui no nosso canal WA Repórter 100. A principal análise da opinião do técnico do Sport e do técnico do Santa Cruz não é minha, é sua. Senta, pega a pipoca que vamos ouvir o que eles falaram. Olá, meus amigos, voltamos ainda no clima do clássico das multidões. O Sport derrotou o Santa Cruz por 2-0. Primeiro gol do Jorginho, segundo gol do Luciano Juba, um gol em cada tempo. O Sport disparou na liderança do Campeonato Pernambucano e deixou o Santa Cruz numa situação complicada no estadual. Pois é. Bom, esse vídeo especificamente é pra gente assistir e analisar o que falou o técnico vencedor, o Anderson Moreira, e o que falou o técnico que perdeu o clássico, o Raniel Ribeiro. Então, vamos assistir porque a principal análise é a sua. Você viu o jogo? Será que o seu treinador falou o que realmente aconteceu? Bom, convidando todos vocês, mais uma vez, galera, muito obrigado pela grande audiência no nosso canal. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, deixar o like em todos os vídeos, se puder compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos de Zap em Zap e apertar o sininho para receber as notificações. É basicamente simplesinho, como diria o mineiro. Assim, ó, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Beleza, galera? Bom, esse vídeo é pra gente ouvir, analisar e ver o que o seu treinador, o treinador do seu time, falou desse Sport 2 Santa Cruz 0. Bom, como o técnico que perde ele tem que explicar mais, vamos começar pelo técnico do Santa Cruz, Raniel Ribeiro. Primeiro a gente tem que pedir desculpa ao nosso torcedor pelo resultado. Somos sabedores da chateação em perder um clássico. Trago para mim a responsabilidade, nunca vou fugir dela. Não que isso tenha sido determinante no resultado final, mas a escolha por uma linha de 5 ali, iniciar um pouquinho mais sólido. Nós hoje estamos enfrentando o nosso grande rival, mas não temos que esquecer que o nosso grande rival é um dos melhores ataques do Brasil. E não podíamos ter tomado o gol da forma como tomamos, numa linha de 5, de tomar um gol por dentro. Então, isso aí a responsabilidade toda é minha. Tomamos o segundo gol no nosso melhor momento no jogo, que culminou num desequilíbrio muito grande. Então, como você bem falou, atrapalha a sequência. Nós já éramos sabedores da sequência difícil que nós temos pela frente. Né? Só você olhar, continuar olhando. Nós temos o América, temos o próprio Sport aqui daqui a 8 dias e temos o Fortaleza. Então, são 3 grandes jogos. E cabe a nós olharmos no próximo passo, na próxima oportunidade, a chance de reverter todo esse quadro. Então é com esse pensamento que nós temos que sair hoje aqui da ilha, digerir o mais rápido possível esse resultado e começar a focar na terça-feira e acreditar, porque é um jogo de 90 minutos contra um time de Série A, mas em um jogo de 90 minutos sendo sólido, sendo agressivos, principalmente na marcação e mais ainda na hora de jogar, a gente tem condições de fazer um resultado positivo lá em Minas Gerais. Ô Raniel, é claro que quando se avalia a apresentação de um time tem que olhar também o outro, né? E as qualidades do adversário. Entendo que o Sport vem um momento bom, com um elenco com um investimento muito forte, mas não está te preocupando muito a baixa da apresentação do Santa, não só hoje, mas nos últimos jogos? Você não acha que o Santa está num momento muito ruim de futebol? E a pergunta era o seguinte: você consegue fazer esse time sem reforços, com esse elenco atual, melhorar ou só com reforços? Eu tenho a obrigação de melhorar.
eu como treinador não posso fugir dessa responsabilidade, colocar a culpa apenas no elenco, me abraçar agora junto com a diretoria que o recurso era pequeno, não. Eu tenho essa obrigação, temos essa obrigação. Claro que com o desenvolvimento, com o passar do tempo, já se está atrás de reforços, precisamos realmente qualificar nosso grupo para que uma jornada como essa, uma sequência de jogos como essa, precisamos realmente qualificar nosso grupo para que uma jornada como essa, uma sequência de jogos como essa, não seja refletida como está sendo refletido. Aí entra o aspecto físico, entra o aspecto mental, né? Entra com o aspecto físico em queda, entra o aspecto técnico, então há uma queda sim, pela sequência exagerada e pela sequência pesada. Nós já fizemos jogos pesados, nós jogamos contra o Democrata, tínhamos a obrigação de ganhar, fomos lá e conseguimos o resultado. Voltamos fomos para o Ferroviário, fizemos um grande jogo, infelizmente no final houve aquele desequilíbrio lá e não conseguimos o resultado. Veio hoje para cá e enfrenta, como você bem falou, uma grande equipe. Por isso a minha escolha, quando eu venho enfrentar o esporte, quando eu vou enfrentar qualquer equipe, eu procuro analisar, eu procuro estudar, ver como aquela equipe se comportou em determinadas situações. Estudei um jogo que eles tiveram uma dificuldade com a linha de 5, por isso a minha escolha de iniciar com a linha de 5. Mas aí entra também, eu não posso só acreditar ao meu time a estar cansado, a sequência, a limitação de qualquer outra coisa. Eu tenho que ver também, enxergar também, como você bem falou, a qualidade do adversário. E principalmente o primeiro gol foi em cima de uma qualidade, claro que poderia ter sido evitado, bloqueado aquele último passe ali, mas tem essa diferença sim, infelizmente. Professor, boa noite. O senhor pode falar o motivo, né, de ter optado, decidido cruzar a linha de 5 atletas no começo da partida, mas teve só uma atividade. Na atividade foi suficiente para o senhor que foi apresentado para definir essa linha com 5 atletas, e o Daniel veio um sacrifício, como é para o jogo já da terça a condição do Daniel Pereira também? Tempo para treinar nós não temos, e eu não posso me abraçar nessa bengala de não tive tempo de trabalhar, só tive apenas um treino, talvez por causa disso a coisa não funcionou. Nós temos atletas que são experientes, nós temos atletas que têm a capacidade de assimilação cognitiva para jogar sem ter conseguido ter tido a sequência de treino que precisava. E o primeiro gol ficou bem nítido isso, não podíamos ter tomado da forma como foi. Da forma como foi com a linha de 5, aquela infiltração ali, não podia ter entrado aquela bola. Mas entrou e eu não vou ficar me abraçando nisso não. A cobrança tá grande no Santa, né, gente? É isso mesmo. Bom, pulando para o outro lado, lado da vitória, vamos ouvir um trecho da coletiva do técnico Anderson Moreira. O Sport venceu o clássico. Como a gente tenta dar muita largura no campo, às vezes algumas equipes elas montam linha de 5. E acho que a gente estava, até o gol, a gente estava muito soberano na partida, assim. A gente criou boas oportunidades, fez o primeiro, poderia ter feito o segundo até no lance, acho que o do Wagner. E aí depois a gente diminuiu o ritmo, assim. A gente não continuou fazendo o que a gente está acostumado a fazer. No segundo tempo a gente começa não da maneira que a gente acha que a equipe pode fazer, a gente sofreu um pouquinho, mas depois a gente, não só pelo segundo gol, mas depois nós começamos a ajustar e o final do jogo, né, os últimos 20, 25 minutos, praticamente nós jogamos em cima do campo deles, em termos de marcar, de não dar espaço, eles quase que não chegaram no nosso campo, né? Não tiveram assim mais chance nenhuma, então a gente conseguiu controlar bem e criando possibilidade de poder fazer o terceiro, né? A nossa equipe não baixou as linhas e ficou administrando o resultado. No final do jogo a gente sobe as linhas, a gente começa a pressionar mais. Anderson, boa noite. Boa noite. Você, desde o início da sua chegada, você falou que sempre gosta de jogar com o meia. O meia para jogar entre linhas. E na minha visão, hoje foi talvez o melhor, se não dos melhores jogos do Jorginho com a camisa do Sport. Quase que todas as participações ofensivas do Sport, o Jorginho estava presente na direita, na esquerda, tabelando, fez o primeiro gol, que mudou completamente o panorama do jogo, com um adversário com a linha de 5 e outra linha de 4. Queria que você falasse um pouquinho do jogo que o Jorginho fez hoje, perguntando mais do aspecto individual. Eu sei que você prefere falar do coletivo.
Assim, a gente falar de um jogador, a gente vai cometer injustiça com os outros, né? É por isso que eu não gosto de falar individualmente. O Jorginho é um meia clássico quando foi contratado com essa possibilidade. Ele tem características diferentes, por exemplo, do Vargas. O Vargas é um meia mais de arrasto, de força, que tem uma característica bem interessante para algumas partidas, alguns jogos. Assim, um jogador que tem uma capacidade de condução de bola, de potência. Isso é interessante assim, naquela função. Destaco, assim, acho que é um jogador que tem feito bons jogos, com boa qualidade de jogo, tem feito gols, tem dado assistência, então a gente está muito feliz aí com aquilo que ele tem produzido. Boa noite, Anderson. Boa noite. O campeonato está já chegando nessa reta final da primeira fase e o Sport está absoluto, tá abrindo 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Retrô, praticamente garantindo aí a primeira colocação. Você, no transcorrer das partidas dos jogos do Sport, você vem sempre falando de evolução da equipe, a gente visivelmente vê a evolução do Sport, mas eu queria que você hoje analisasse o campeonato em si. Na tua opinião, como é que está o nível do campeonato pernambucano? É um nível de competitividade que você está querendo? Claro que o time está buscando, o clube está buscando o título estadual, mas para uma projeção de uma competição que o Sport também mira, que é a Série B, o nível competitivo desse campeonato pernambucano está te agradando nesse momento da competição? Eu acho que a gente tem boas equipes no campeonato, não só as equipes aqui, né, de Recife, mas nós temos boas equipes no interior. Jogar contra o Salgueiro sempre é muito difícil, jogar lá em Caruaru sempre é muito difícil. Então a gente tem boas equipes, né? O próprio Ibis assim, tem feito um bom campeonato. Então assim, eu acho que é um campeonato de bom nível, claro. Assim, eu acho que é um estadual. O que a gente bate um pouquinho na tecla é que como você vai talvez inchando um pouquinho, assim, são muitos jogos, talvez a gente poderia ter uma forma um pouquinho diferente de uma primeira fase abrangendo mais equipes, uma fase mais longa, que classificasse para uma reta final, talvez um pouquinho mais enxuto, porque a gente tem uma concorrência da Copa do Nordeste, né, cara? Assim, é difícil de ter. O Campeonato Paulista não tem uma outra competição. Nós temos 2 competições muito boas. Então, assim, a Copa do Nordeste ela acaba tirando um pouquinho dessa questão dos estaduais aqui no Nordeste. É claro que todo mundo sabe, né, da dificuldade do campeonato, mas a Copa do Nordeste também tem um nível elevado, né? Então, em determinado momento, há uma sobreposição de competições que não é interessante para nenhuma das duas, né? Então, isso atrapalha a competição interna, a gente sabe muito bem disso. Então, eu acho que é um desafio para poder buscar uma alternativa, uma fórmula um pouco diferente, que possa garantir as equipes que estão participando da Copa do Nordeste, ou que tem competições nacionais, de entrar num segundo momento e no primeiro momento a gente talvez democratizar um pouquinho mais, equipes que pudessem participar um pouco mais e a gente pudesse observar e tirar ali 1 ou 2 equipes que ficariam dentro de um hexagonal, sei lá, eu estou imaginando uma coisa nesse sentido. Eu acho que poderia ser bem interessante, né? Como visibilidade, tem menos datas, é só uma sugestão de quem está aqui e claro que quer que a competição tenha cada vez mais um nível mais elevado. Tanto é que a gente, como foi falado, a gente respeita tanto a competição que a gente tem colocado o nosso time principal em todos os jogos. Mas durante todo o campeonato a gente fez questão de participar com a melhor forma possível, pelo respeito, pelo torcedor, pela competição, por tudo aquilo que é a tradição desse campeonato. Você fez uma análise no comecinho agora de que o Sport teve uma postura atípica, né, de fazer o gol e diminuir um pouco o ritmo. A gente tem visto o Sport com um ritmo muito forte, enfim, as goleadas exemplificam bem isso. Você acha que tem relação com essa questão de desgaste? Talvez o time está um pouco mais desgastado e acaba que recua nesse sentido, ou na tua visão foi uma consequência do jogo? O jogo impôs o Sport essa posição de diminuir um pouco o ritmo? A gente consegue o gol, a gente consegue manter ali durante um tempinho assim, o mesmo volume e em determinado momento a gente baixa um pouquinho o ritmo, entendeu? É difícil de falar que se foi um desgaste excessivo, do que nós jogamos quase
acho que mais de 60 minutos com um jogador a menos, né, cara? Isso é difícil, muito difícil. Exige um desgaste, exige uma recomposição, uma atividade maior do que a gente está acostumado a fazer. Mas o que me deixa, assim, talvez... É uma questão, às vezes, de tentar administrar um pouquinho o resultado, entendeu? É que no final do jogo a gente aumenta o ritmo, entendeu? Então, assim, se fosse só uma questão física, talvez a gente não conseguisse fazer isso. Fosse uma questão de desgaste. E eu acho que a gente consegue melhorar, assim, a partir do segundo gol, dar mais intensidade, marcar melhor, encurtar mais. Então é difícil de saber realmente o que foi, né? Mas a constatação é que a gente baixou um pouquinho daquilo que a gente está em costume de fazer. Como eu falei anteriormente, assim, não é quando tem uma sequência de vitórias que está tudo certo, também quando a gente tem uma derrota que está tudo errado. A gente tem que ter esse meio termo, de reconhecer que tem coisas que foram muito positivas hoje e coisas que não foram tão boas assim. A gente fala um pouquinho dessa baixada no ritmo, entendeu? De uma administração. Eu não gosto dessa questão de administrar resultado. Acho que o resultado tem que ser administrado faltando uns 5 minutos, 10 minutos. Aí você pode administrar, né? Mas a gente não... A forma da gente conceber a equipe foi sempre no sentido de poder sempre manter o mesmo nível. A gente não baixa as linhas, a gente não faz gol e recua, a gente tenta manter o mesmo padrão. Tem hora que o adversário consegue sair e nos joga para trás. Mas na maioria das vezes a gente tenta subir as linhas, marcar mais em cima, cobrir um pouquinho mais bola. Então, acho que nesse aspecto a gente tem algumas correções, tem alguns posicionamentos no primeiro tempo que a gente vai conversar. É coisa natural de quem está sempre tentando aprimorar. Assim. Cara, isso para mim é a coisa mais determinante, entendeu? Assim, as pessoas falam assim, Anderson, por que o trabalho de tal lugar às vezes não dá? Porque muitas vezes a gente não consegue, e é culpa do treinador. Eu tenho que falar isso assim. Muitas vezes você vai com as suas ideias, mas o seu poder de convencimento para com os atletas não é suficiente. Por mais que você explique, mostre, justifique, os caras olham e falam, pô, acho que não vai funcionar, não vai dar certo. Então, quando a gente tem, né, um resultado tão positivo, é muito em função da capacidade desses atletas de entender a sua proposta, de abraçarem essa proposta. Eu costumo falar, quando eu estou despedindo de um clube, né, quando eles me mandam embora, geralmente eu tenho uma conversa com os jogadores para despedir, agradecer e tal. E eu falo claramente com eles, falo assim, olha, amanhã vai aparecer um treinador aqui com ideias totalmente diferentes das minhas. Abraça o treinador, cara. E se tem uma coisa que pode ajudá-los, é vocês abraçarem a ideia do treinador. Por mais simples, por mais normal que possa ser, se todo mundo abraçar aquelas ideias, tem uma chance grande de dar certo. Mas se não abraçar, é a certeza que não vai funcionar. Não vai dar certo. O cara manda marcar individual, os caras marcam o setor. Uns marcam individual, outros marcam meio setor. Não vai funcionar. Então, eu agradeço muito os atletas por essa capacidade de poder fazer tão rapidamente coisas que em outros lugares eu não consegui fazer. Em outros lugares eu fiz depois de muito tempo, né? Mas o que isso não gera para nós e para mim principalmente é a acomodação. Eu estou muito feliz com o rendimento dele. Eu não sei se é feliz ou se é aliviado, não sei. O treinador geralmente ele não fica feliz, ele fica aliviado. Ele ganha um jogo, o pessoal pergunta, você está feliz? Não, eu acho que eu estou aliviado, cara. Quando você ganha jogo, você dá uma prostada assim, fala assim, poxa, ainda bem que aconteceu. Porque o peso que o treinador, principalmente no Brasil, carrega nas costas é um peso absurdo, cara. Absurdo, né? E a gente vê, assim, às vezes, um tratamento diferenciado com quem está chegando, com cobranças diferentes, e a gente não tem meio termo, cara. Se a gente começar com algum problema, as pancadas vêm muito forte, né? Então, eu agradeço muito aquilo que os atletas têm desenvolvido, assim, um comportamento. É um grupo muito bom de trabalhar com eles, cara. Eu tenho muito prazer. O que eu mais prezo hoje na minha vida é prazer naquilo que eu faço, entendeu? Eu tenho muito prazer de trabalhar com futebol. Mas eu tenho muito prazer de ir pro esporte.
tenho muito prazer de dar o treino. Os caras abraçam muito o treinamento. Você vai fazer um treinamento são relacionados, cara. A competitividade, a alegria, a disposição desse grupo é uma coisa que chama muita atenção. E espero que eles consigam manter isso até o fim da temporada. Pronto, aí a parte da coletiva do técnico do esporte, Anderson Moreira. Olha, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não. Dá moral ao repórter, gente. Dá moral ao canal WA Repórter 100. Faz isso aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Vocês não sabem como eu estou feliz que o nosso canal está crescendo, ganhando muitos inscritos. E é só o começo, viu, gente? É só o começo. Porque vocês que me conhecem, aqui a gente analisa futebol, o que acontece verdadeiramente e temos opinião sem ficar em cima do muro. Mas eu quero pedir para vocês que não fiquem em cima do muro. Eu quero que você, torcedor do Santa Cruz, aqui no nosso canal, analise a entrevista aí do técnico Raniel Ribeiro e deixa teu comentário aqui no canal. E você, torcedor do esporte, gostou da fala do técnico do esporte? Deixa também teu comentário aqui no nosso canal. Hoje eu não vou comentar nada. Eu quero saber a tua opinião. Será que o seu treinador foi fiel ao que foi o clássico das multidões? Um abraço a todos. Tem vídeo ainda hoje. Saúde acima de tudo.